Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Temos que falar sobre a diretoria do Chelsea, né, que, a meu ver, está menosprezando o presente do clube a custo de um longo prazo, né, que a gente não sabe se vai se concretizar, né? A situação do Chelsea agora deu uma mudada bem grande na temporada. Se no meio do ano era só alegria, tinha garantido vaga Champions, aí consegue ganhar a Copa do Mundo de Clubes, que foi um negócio espetacular, né? O time vai para a Premier League, as contratações de meio de ano são péssimas, assim, não tem o que falar, porque assim, o Estevão nem é uma contratação desta janela, ele foi contratado há mais tempo, né? Mas é o único jogador que chega e agrega de verdade. Garnacho e Gittens são fraquíssimos, o Delap, misericórdia, isso aqui é até difícil de descrever. Bonamonte como opção ao Palmer, assim, um era criticado, etc, mas era um jogador de futebol funcional, né? E com um teto de produção bem alto, etc. Assim, não tá fazendo uma grande temporada no Milan até agora, mas ainda tá melhor que o Bonamonte, ele pelo menos joga, né? Tipo, ele ainda é usado dentro de campo. E convenhamos, né? O Mundial de Clubes que ele faz ali no mata-mata, ele jogou bem. E foi importante até pro Chelsea conseguir vencer o Benfica, avançar de fase, né? O que o Bonamonte fez até agora? Nada. Assim, é impressionante. O Chelsea teve um elenco que, a meu ver, piorou pós a Copa do Mundo de Clubes, por causa de decisões da diretoria que se recusam a ser ambiciosos e ficam nessa covardia. A verdade é essa, é covardia. Você ficar só apostando em talentos que a verdade nunca se firmaram e tem motivos para isso, né? Porque assim, dois talentos aqui que o Chelsea contratou são jogadores, a meu ver, já estavam bem desacreditados, né? Um deles é o Jamie Baron-Gittens, que era jogador do Dortmund e virou banco pro Carinha DM, né? Nessa última temporada ali com o Dortmund, começou a maior parte dali do início da temporada como titular e foi pro banco, e foi justamente quando foi pro banco que o Dortmund começou a jogar melhor. E o Garnacho foi uma fonte de problemas dentro do Manchester United, não era o melhor jogador desse ataque, a gente só vê como que o Amad Diallo tava jogando melhor do que ele, etc, muito mais produtivo mesmo com todos os problemas, né, que o time atravessou, tanto no trabalho do Ten Hag e do Rubem Amorim, etc. O Garnacho é um cara limitadíssimo, nunca me encantou, sério, um jogador faz um gol de bicicleta e o pessoal fica maluco, né, mas a verdade é que é um jogador de produção baixa, baixo QI de futebol, a meu ver, ele dribla muito mal, um dos piores pontos que eu vi driblando na minha vida na Premier League, e assim, é super estimadíssimo, né, tipo, e assim, esses são jogadores que o Chelsea contrata para resolver os problemas da equipe, entende? O Garnacho e Gittens, para mim, não são melhoras em relação ao Jadon Sancho e o Mykhailo Mudryk, e não é que essa dupla antiga era fantástica, mas assim, eles ainda tinham pelo menos mais talento, né? Tipo, eles ainda tinham, pelo menos o Sancho, né? Tinha um QI de futebol muito mais apurado, né? Até no jogo de hoje a gente consegue ver isso, né? Mas a verdade é que assim, o Delap pra mim é o que mais me ofende, né? Porque o Chelsea negligenciou a oportunidade de contratar ótimos centroavantes. Eu não digo só o Victor Osimhen. Poderia ter ido atrás do Omar Marmoush, né? Que o City contratou para ser o reserva do Haaland, né? O Chelsea não teve a audácia de ir lá e tentar essa contratação. O Chelsea foi inócuo quando se trata de centroavante, fica apostando em jogadores patéticos, entende? Tipo, o Delap é apenas o centroavante do Ipswich Town, que marcou, se não me engano, 10 gols na última Premier League, sendo que boa parte eram de pênalti. É um jogador com números muito, assim, discretos e que jogava num modelo de jogo completamente distinto, de transição, etc. Não era esse jogo do Chelsea que é mais posicional. E o Nicolas Jackson, gente, teve um momentinho ali de brilho dentro da La Liga, no Vila Real, e pronto, virou o atacante do Chelsea e foi confiado a ele 2 temporadas como titular, sofríveis, tortuosas, 2 temporadas, assim, vendo esse cara de centroavante. Mas a verdade é, agora foi despachado do elenco também. E quem é a outra opção? O Mark Gill. O João Pedro, gente, eu não acho que ele chegou para ser o centroavante, mas esse que é o lado irônico. Ele vira o centroavante, faz mais do que o Delap. Não está lá de dedos, o Delap não teve uma atuação no Chelsea perto do nível que o João Pedro fez naquele jogo contra o Fluminense ou na final da Copa do Mundo de Clubes, etc. Porque ele não é capaz disso, ele não tem talento bastante. Então, assim, esses caras que pra mim são medíocres, você não vê brilho nenhum. O Chelsea vai confiar que daqui a 3, 4 anos eles vão ser o Messi da vida, entende? Uns jogadores imparáveis, etc. Porque ficam apostando em potencial. É assim, o Chelsea não precisa apostar em potencial, ele pode apostar em realidade e ao mesmo tempo apostar em longo prazo. Existem jovens jogadores que se destacam e que, assim, podem entregar resultados de maneira mais imediata. Tipo, não precisa ser algo desse tipo de comportamento, não. O cara tem que ter uma produção baixa agora porque no futuro vai ser brilhante. Tipo, o Cole Palmer foi um grande acerto deles, mas é o Cole Palmer, né? Tipo, só ele. Tipo, de resto, quem mais, né?
E quem eles contrataram que realmente foi de mudar o patamar do Chelsea, etc, né? Tipo, assim, os jogadores como Moisés Caicedo e Enzo Fernandes já eram de uma produção um pouquinho mais estabelecida, né? Mas o Fernandes já era campeão do mundo, né? O Caicedo já é um dos meio-campos mais destaque dentro da Premier League, no ator, ele foi comprado por uma fortuna. Aí, ok, mas assim, esses daí são mais o padrão do que eu acho que o Chelsea devia buscar. Jogadores que são jovens, mas que a gente já vê mais consolidados em nível técnico, em nível de QI de futebol, etc. E aí, a gente vê o Chelsea apostando só nisso, né? E aí vamos olhar, por exemplo, o que o Arsenal faz, né? Tipo, eles contratam jovens jogadores sim, mas olha, os titulares da posição de zagueiro é quem? Saliba, Gabriel Magalhães, etc. Quem que eles contratam para ataque? O Eiberi Chiesa, um cara já testado na Premier League, um jogador que vem ali para, quem sabe, né, ajudar o time a ter um pouco mais de firmeza pelo lado esquerdo. Quem que eles contratam pro meio-campo? O Zubimendi, já um cara mais veterano dentro do Campeonato Espanhol. Olha o padrão, né? O City, ok, trouxe um Ryan Cherki, que é um cara jovem, que já foi inclusive especulado do Chelsea, o Chelsea nunca contratou, mesmo estando muito barato, né? E aí, o City contratou quem para ser o centroavante reserva do Haaland? O Marmouche. O Marmouche que estava brilhando no campeonato alemão, jogando pelo Frankfurt. O Chelsea nem tentou, nem especulou o Marmouche. Entende? Nem tentou. E ele assim, não é pouco melhor que o Jackson, é muito melhor do que o Jackson, que o Delap, né? Assim, tá mal no City, quem mal tem tempo para jogar é o Haaland, a concorrência dele, né? E aí a gente vê, assim, esses são os jogadores que estão contratando, né? Os times estão querendo produção. Esses times que estão ali brigando mais à frente na tabela, eles querem coisas mais imediatas. United, Tottenham, esses aí tem que moderar um pouco as expectativas deles, escolher os jogadores certos, etc, né? Mas mesmo eles, né, eles querem jogadores de produção mais garantida, como foi o caso do Mbeubu, etc, né? E mesmo, por exemplo, o Tottenham, eu falei muito do Xavi Simons, né? Ele é um cara que tem temporadas muito melhores na Bundesliga que o Gittens, por exemplo, e muito melhores que o Garnacho vinha tendo. O Simmons é um jogador melhor do que eles, não é nem discutível isso. Eu acho que é perda de tempo falar aqui que o Xavi Simons é um jogador melhor do que o Garnacho e o Gittens, porque isso é uma coisa que deve ser óbvia, entende? Tipo, ele tá começando mal ali, né? Mas a gente ainda vê em vários momentos o jogador que ele era lá no Leipzig, etc. E ele tem seus momentos ainda, né? Fez uma borrada ali contra o Liverpool, etc. Mas, assim, eu acho que o Tottenham é um time que tem muito mais coisas a consertar do que o Chelsea, por exemplo. E tá com um técnico novo, né? Um sistema completamente diferente do que estava operando com o Ange Postecoglou. Então, a verdade é, o Chelsea fica o tempo todo investindo no futuro e negligencia o presente. E no final, o elenco estagnou. E estagnou num nível assim, tipo, mais pela segunda metade da temporada passada do que pela primeira. E o time agora tá aí 29 pontos, tá 3 atrás do Liverpool, 10 atrás do Aston Villa e 13 atrás do Arsenal. Essa é a distância que já estão do líder da Premier League, né? Então, a diretoria do Chelsea é cúmplice desse momento do Chelsea, muito mais do que o Enzo Maresca. Não que eu acho o Enzo Maresca inocente, ele fica inventando de colocar a lateral no meio campo, e fica fazendo um monte de improvisação imbecil. Teve um jogo que ele colocou Cucurella e Gusto como os 10, né? Os jogadores que iam jogar ali como distribuidores de jogo no meio campo. Então, assim, Maresca tem seus erros também, não é perfeito. Ele tem grandes momentos, como teve lá contra o PSG, contra o Barcelona. O primeiro tempo desse jogo não foi ruim, entende? O Maresca tem suas qualidades, mas tem seus problemas também, né? Mas, assim, eu acho que o maior problema é a diretoria, porque o Chelsea poderia ter transformado vários desses empates, até mesmo algumas derrotas, em vitórias, tivesse qualidade de verdade. De um dependência de um animal igual o Delap, gente. Pelo amor de Deus. Vê se é contratação para um time que acabou de ganhar a Copa do Mundo de Clubes, né? Vamos contratar quem? Tipo, foi até antes, inclusive, né? E é tão notório que o Delap não é bom bastante que o Chelsea tem que contratar o João Pedro no meio da competição. E é ele que resolve as coisas, não é o Delap, entende? É patético, sério, a postura da diretoria do Chelsea é patética, é difícil da gente acreditar que isso vai longe, porque eventualmente chega um cara ali que ajuda, o Estevão ali, aí vem um Quenda ano que vem, mas ainda sempre tá faltando alguém para agregar o elenco e esses caras não vão contratar, não importem o quanto a oportunidade possa parecer boa no mercado, eles não tentam, né, tipo... Foram covardes em não contratar o Osimhen antes e agora ficam aí nessa, né? Tipo, investindo em jogadores fracos, medíocres no melhor dos casos e cujo potencial, vou ser sincero, é grande coisa. Vocês acham mesmo que o Garnacho vai virar um cracaço da bola? Eu não consigo ver, sério mesmo. Se vocês veem, ok, aí vocês podem rir na minha cara se isso acontecer de novo, porque eu sou a primeira pessoa aqui pra chegar e falar que eu errei, etc, e tudo isso, né? Eu não tenho vergonha disso, né? Quando o jogador vai lá e prova que eu tô errado, etc, meus parabéns, né? Mas assim, o Garnacho até hoje não me deu motivo pra acreditar nele, sinceramente, né? E assim, o Gittens muito menos. Então, Chelsea
decepciona pela falta de ambição dos seus diretores e isso acaba sendo muito colhido aí nesse momento com resultados muito ruins, apenas uma vitória nos últimos 6 jogos. E o time agora fora do top 4 e empatado com o Manchester United do Amorim, que tá longe de brilhar até agora nesse campeonato inglês. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. E é claro, já desejando de antecipação para todo mundo um feliz ano novo, né? Espero que todo mundo tenha tido um bom Natal e, obviamente, que todos tenham um grande 2026 cheio de alegrias. Então, gente, por esse vídeo é isso. Até a próxima, pessoal.